Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos concede sempre a sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance vida e vida com abundância. Aqueles que rejeitam, na verdade, não estão segundo o seu espírito, água com gás. Estão sempre o negando através das atitudes, porque ele mesmo não os instrui. Ele revela para aqueles que o buscam, o encontram. Assim a palavra diz. Deus concede liberadamente a sabedoria. Ele não nega a ninguém. Mas para que sejais ouvintes e praticantes, aonde a palavra diz, a um mesmo Espírito é dado palavra de sabedoria, e a outros pelo mesmo Espírito palavra de entendimento. Ou seja, não são todos que apropriam da chave da sabedoria e, consequentemente, se alcançam um entendimento que é desviar do mal. Por isso a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que apropriam da chave da sabedoria e alcançam o entendimento. E o entendimento é desviar do mal. O entendimento são aqueles que aborrecem o mal constantemente. Aqueles que não se dão vencido pelo mal porque estão sujeitando ao Senhor e resistindo àquilo que é segundo a natureza humana. Os olhos altivez, a concupiscência dos olhos, a palavra diz, a boca que se dá vencida pelo mal, a boca que está constantemente com a palavra diz demonstrando aquilo que está no seu interior, um vocabulário que não se procede segundo aquele que nos requer a pureza do coração, mas uma vez que ele está em nós, nós demonstramos tanto no falar como nas atitudes, assim ele nos ensina. Por isso a palavra diz que aquele que permite ser influenciado, segundo a palavra diz, as suas mãos são ligeiras a derramar sangue de inocente. Os seus pés maquinam maldade. Ele abomina aqueles que levam contenda entre os irmãos. Até mesmo os filhos bastardos, filhos de Adão, que ainda não alcançaram o primogênito por estar adotado como filhos, Abba Pai, a promessa através de Abraão, aonde ele creu e lhe foi imputado como justiça. Ele é o pai de multidões, aquele que mesmo disse, conta as estrelas, se tu puderes contar, assim como o grão de areia, aonde na verdade são aqueles que são filhos por adoção através do unigênito do Pai. E todo aquele que não alcança também irmãos, filhos de Adão, são os filhos da desobediência, porque o Senhor forma
tudo. Ele forma as trevas, a luz, ele faz o ferramenteiro, ele faz absolutamente tudo. Tudo está sobre o seu controle. E os filhos da desobediência é ele quem embrutece os seus corações, assim como os filhos da obediência é ele que resolve os aperfeiçoá-lo. A palavra diz, não é vós que me escolhestes, mas eu escolho a vós. Assim como Deus concede liberadamente a chave da sabedoria, mas o Filho revela a quem o quer, e só se alcança o entendimento através do Filho, que são aqueles que seguem na boa conduta, aonde na verdade estão sempre apartados daquilo que não se corresponde segundo a conduta do seu espírito, porque na verdade está obedecendo ao seu espírito ao invés de entristecê-lo, que a palavra diz que há uma briga constante. Deus na verdade é o espírito que convence o homem no sentido do ser humano, macho e fêmea que ele criou, que passar disso é filho da desobediência, é treva, porque ele criou macho e fêmea. Assim como são aqueles que quando alcançam esta sabedoria, estão, ao invés de entristecer o espírito, estão obedecendo. Mas alguns há uma briga constante do espírito convencendo, a ponto de chegarem a extinguir o espírito. A palavra diz, não erreis, do Senhor não permite escarnecer. Mas a palavra diz que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, por se entregarem segundo o padrão deste mundo, sobre o coração embrutecido por conta do pecado, em uma mente corrompida e cauterizada, eles iriam matar o seu próximo achando que estaria prestando um culto a Deus. O coração embrutecido, cheio de ódio, de brigas, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado, assim a palavra diz. Aonde o Senhor permite com que eles venham sujar-se mais ainda enquanto há tempo, e iriam, quando fossem acometidos das pragas, blasfemar mais ainda contra o Senhor, mais embrutecido, a fim de receberem a sua recompensa, tanto nesta vida como serem rejeitados na ressurreição do último dia, aonde ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançado no fogo eterno, juntamente com o rei de Sodoma. Falamos da segunda morte da alma. A primeira, aqueles que ainda que passem através de Cristo estão dormindo e ouvirão a sua voz que chamará: vinde benditos do meu Pai. Aquele que nos ensina: não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: não vos deixarei órfãos. Aleluia! A ele vem, Maranata, aquele que vem, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele do qual aqueles que são unidos e interligados segundo um só batismo, uma só fé, o batismo com o Espírito e com fogo, estão sempre clamando que ele venha, que ele prepare um povo bem disposto, que o noivo venha buscar a noiva,
a mulher virtuosa para o marido espiritual nas regiões celestiais, aonde ele dirá: dar-te a coroa da vida. E assim perseverai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.